Olá, boa noite. Somos a Probometer Engenharia. Meu nome é Richard e hoje, a pedidos de alguns usuários no YouTube, alguns colegas nossos, iremos mostrar como é que funciona um isométrico e a partir do isométrico como é que faz o cálculo hidráulico de uma rede de hidrantes. Está bem? Então a planilha que eu estou utilizando é a mesma que está disponível para vocês no nosso site. Está bem? Eu vou utilizar ela mesma e a partir dela eu vou mostrar como é que faz uma dimensão do zero. Tá? Tendo como exemplo um isométrico. Como é que funciona o isométrico? Primeiramente, o isométrico não tem escala. Tá? O propósito do isométrico não é mostrar uma escala da tubulação. A escala você tem na planta baixa. Aqui é apenas mostrar como é que está a disposição das tubulações para quem for fazer tanto os cálculos como quem for fazer a instalação manual dos equipamentos. Então, essas linhas que estão a 90 graus representam a tubulação verticalmente. E essa tubulação que está inclinada, nós utilizamos 30 graus, 120 graus, enfim, representa a tubulação horizontal. Tá? Então você pode ver que essa tubulação ela corre horizontalmente, ela faz uma curva de 90 graus e continua correndo horizontalmente. Depois ela declina verticalmente para vir num dos hidrantes. Tá? É simples, tá? Vocês podem ver que não tem escala, que não é o propósito da escala, da isométrico, não é ter escala. É apenas mostrar qual que é dentro as dimensões aqui em metros e qual que é a disposição. Tá? Que nem eu falei, a escala está na planta baixa. Aqui é apenas as dimensões e como é que ela está disposta horizontalmente e verticalmente. Que isso é complicado de mostrar numa planta baixa. Tá? E também para fazer o cálculo, tá? Tanto para a instalação manual como para fazer o cálculo. Essa é um isométrico fictício que eu criei apenas para nós termos uma noção básica de como funciona e para ver como é que seria o cálculo dele. Tá? Então, isso aqui poderia ser um prédio, tá? Um prédio de 4 pavimentos, como vocês podem ver. Tá? Nesse caso, a reserva técnica de incêndio, tá? Que é onde fica a água para a rede de hidrantes, ficaria abaixo da bomba. Então a bomba teria que fazer uma sucção da água que está lá. Tá? Isso é comum, tá? Comum em prédios pequenos haver caixa d'água enterrada, tá? No nível mais baixo. Aí nesse caso a bomba ficaria no térreo, então ela faz uma sucção, tá? E depois ela distribui para os hidrantes. Hidrante 4, H4 é no térreo, mesmo nível da bomba. Um andar acima nós temos o hidrante 3, no outro andar o hidrante 2 e no último andar o hidrante 1. Tá? Nesse caso, quero ver o que vocês acham que está faltando nesse isométrico logo de cara. Bom, alguns podem reparar que não tem o recalque. Tá? Eu não coloquei o registro de recalque aqui. O que é o registro de recalque? O registro de recalque é a tubulação conectada à rede de hidrantes que vai na calçada, né, no pavimento público, para que o bombeiro tenha acesso à rede de hidrantes. Tá? Então, no caso de uma emergência, o bombeiro poderia utilizar a tubulação do prédio para apagar o incêndio. Então, o bombeiro conecta a mangueira do caminhão no recalque e do recalque ele manda água para o resto do hidrante. Tá? Então, para isso, nós temos inclusive uma válvula de retenção aqui. Ó. Essa válvula de retenção, vocês conseguem ver o mouse? Essa válvula de retenção impede que a água retorne para a reserva técnica de incêndio. Então a água sai, mas não pode voltar. Exatamente para isso. Para caso haja uma emergência, o bombeiro mande água para o sistema, essa água não venha a abastecer a reserva técnica, mas seja distribuída a todos os outros hidrantes. Tá? Então, vamos iniciar vendo o isométrico. A bomba, tá? está um nível acima da caixa d'água, tá? Da reserva técnica de incêndio. A reserva técnica de incêndio tem um registro de gaveta. Tá? Esse registro de gaveta é interessante colocar para caso tenha necessidade de haver uma manutenção no sistema, para não precisar esvaziar a água, isso principalmente quando a caixa d'água ela está a nível acima da bomba d'água. Tá? Então você faz o registro de gaveta, tá? E faz a manutenção sem precisar esvaziar a caixa d'água. Tá? Temos aqui outro registro de gaveta depois da bomba e principalmente a válvula de retenção. Isso aqui é importantíssimo, tem que ter. Tá? Então a nossa bomba, não sabemos qual que será a vazão em metros cúbicos por hora, não sabemos a altura manométrica, né, a pressão, e esse P é a potência. Então é isso que nós vamos calcular. Tá? Então a tubulação ela sobe um pouquinho verticalmente, depois horizontalmente, ela passa pelos registros aqui, ela sobe 4 metros verticalmente,
e aqui ó, tem um T, tá? Uma parte ela é distribuída horizontalmente 3 metros numa tubulação e depois cai 2,4 metros para chegar no hidrante 4. Tá? Nesse T, a tubulação sobe mais 4,7 metros e em outro T. Tá vendo que tem outro T aqui, claramente, porque uma parte sobe, outra parte vem horizontalmente. Tá? Ela faz uma quina, tá? Corre horizontalmente por 2,5 metros, faz uma inclinação de 90 graus, né? Um cotovelo aqui, percorre mais 4,45 metros, tem outro cotovelo e desce 2,4 metros para o hidrante 3. Nesse T, ele sobe mais 2,2 metros e vai para o ponto A. Esse ponto A, muitas pessoas têm dúvida. O que é o ponto A? O ponto A é onde a tubulação sofre uma interseção, né? Em que parte dessa tubulação vai para o hidrante 2 e outra parte vai para o hidrante 1. Lembrando, hidrante 1 e hidrante 2 são os dois hidrantes mais desfavoráveis, ou seja, os que têm a menor pressão. Tá? Como é um prédio, nesse caso, é claro que os hidrantes mais desfavoráveis são os mais altos. Por quê? A altura diminui muito a pressão. Então é nesses dois que temos que fazer o cálculo. Tá? Então, o 3 e o 4 eles estão mais baixos. Então a pressão deles sempre vão ser maior que o H2 e o H1. Então a gente pode desconsiderá-los para o cálculo da bomba, tá bem? Então, qual que é a tubulação? Nós vamos dividir a tubulação por segmentos, tá? O primeiro segmento é da reserva técnica de incêndio até a nossa bomba. Esse é o primeiro trecho. O segundo trecho é da bomba até o ponto A. Esse é o ponto A, tá vendo? É uma tubulação só que percorre aqui. A partir do trecho A, nós temos o ponto A, né? Nós temos do trecho do ponto A até o hidrante 2 e o outro trecho aí do ponto A até o hidrante 1. Então esse é o ponto A. É onde ocorre a interseção. Então onde a tubulação, que é única, se divide para ir para o hidrante 2 e o hidrante 1. Tá? Geralmente ela está bem próximo de um dos hidrantes, que nesse caso, tá vendo? É próximo do hidrante 2. Aqui vai ter apenas um segmento de talvez 30 centímetros. Para ir até o hidrante 2 e depois sobe um tanto para ir para o hidrante 1. Geralmente é assim. Tá? Então, vamos aos cálculos, né? Lembrando que toda tubulação, neste caso, fictício, tem 2,5 polegadas. Tá? Alguns casos podem utilizar 3 polegadas apenas do trecho da reserva técnica até a bomba. Mas, neste caso, é 2,5 polegadas. Está bem? Então, nossa planilha de cálculo, tá? Aqui são as nossas conexões. Vamos apagar todas elas, menos essas duas últimas. Ó, tá vendo? O primeiro trecho, né? O da bomba até a reserva técnica. O outro trecho é da bomba até o ponto A, do ponto A ao hidrante 1 e do ponto A ao hidrante 2. Tá? Bom, o hidrante 1 e o hidrante 2 ambos têm um registro de ângulo aberto e uma redução de 63 para 38. Essa redução é da redução da tubulação, que é 2 polegadas e meia, para a nossa mangueira, que tem 38 milímetros. Todos os hidrantes têm essa redução e tem esse registro de ângulo aberto, tá? Então, esse aqui fica em todos. Bom, aqui também não precisa porque não é 3 polegadas. Nesse caso, vamos utilizar apenas 2 polegadas e meia. A altura também, o comprimento da tubulação, a gente vai apagar, que a gente vai começar de novo do zero. Vamos lá. Então, primeiramente, o primeiro trecho é da reserva técnica de incêndio para a bomba. Nesse caso, eu esqueci de colocar a altura, né? Eu falei em colocar essa altura. Então, vamos supor que essa altura seja de 1,5 m. Tá? Então, tem 1,5 m desde o peixe, que coleta a água da caixa da reserva técnica de incêndio até o nível da bomba. Vamos supor que seja 1,5 m de altura. Tá? Então, a gente vem aqui, coloca 1,5 m. 1,5 m de altura. Esse é o desnível. Tá bom botar 1,5 m acima da caixa d'água. Se a caixa d'água devia ser acima da bomba, você poderia colocar esse valor como negativo, que isso ajudaria, tá, na pressão. Mas como está negativo, é 1,5 m. Tá. Qual que é o comprimento da tubulação da reserva técnica até bomba de incêndio? Tá? Então, 1,5 m que nós supomos aqui. Esse valor eu não coloquei, tá? Falhou. Mas vamos supor que seja mais meio metro aqui. Então, 1,5 m mais meio, vamos supor que tenha 2 metros de comprimento da tubulação, tá? Então, dizendo aqui, comprimento, 2 metros. Quais são, tá, as conexões que existem nesse trecho da reserva técnica à bomba? Tá? Nós temos um registro de gaveta de 12,5,
e um cotovelo de 12,5. Então, um cotovelo de 90 graus e um registro de gaveta. Tá? Então, é isso aqui. O próximo trecho é o trecho da bomba até o ponto A. Esse é um pouco mais complicado, certo? Então, primeiro vamos calcular a altura. Ó, primeiro tem uma altura aqui de 25 centímetros. Tá? Estou usando a calculadora aqui. Vocês não conseguem ver, mas daí vocês podem fazer a calculadora ou jogar direto no Excel, deixar melhor. Depois nós temos mais 4 metros aqui e 4,70. Então, mais 8,70 mais 2,2 metros. Então, nós temos uma altura desde a bomba, que é aqui, ó, até o ponto A, de 11,15 metros. Então, eu vou colocar aqui, do ponto A, da bomba até o ponto A, uma altura de 11,15 metros. Qual que é o comprimento do tubo? Então, logicamente, 11,15 já é um comprimento, mais a tubulação horizontal, que seria 30 e 30 centímetros aqui. Então, mais 90 centímetros. Então, dá 12,05 metros o comprimento da tubulação. Ó, está vendo? Independente da altura, a tubulação também é colocada no comprimento, tá? Mesmo que ela já tenha considerado que a altura é outra coisa. Bom, quais as conexões que temos da bomba, o trecho da bomba até o ponto A? Vamos primeiro ver questão de, um registro de gaveta e uma válvula de retenção. Então vamos por partes. Então vamos lá. Um registro de gaveta, tá? E uma válvula de retenção. Essa válvula de retenção está na horizontal ou na vertical? Isso altera também. Ela está na horizontal. Então, a válvula de gaveta na horizontal, tá vendo? Aqui é horizontal. Tá. Nós temos um cotovelo de 90 graus, 2 cotovelos. Então, nós temos 2 cotovelos de 90 graus. E T's. Nós temos, 1, 2 T's. 1 e 2. Tá? Então, e 2 T's que a água passa direto, tá vendo? Se nosso ponto A estivesse aqui, aí seria um T em curva, tá? Mas ele é 2 T's que passa direto. Então, nós temos 2 T's direto. Tá? Agora, tá? A segunda parte pode ser do ponto A até o hidrante 2. Tá? Nós temos apenas um cotovelo, um T curva, tá vendo? Esse T ele faz a curva para ir para o hidrante 2. Esse trecho aqui é apenas um trecho para atravessar a parede e ir no hidrante. Então, a gente pode supor que seja 30 centímetros de tubo. Tá? A altura é 0, porque está no mesmo nível do ponto A. Então, ó, a altura é 0, que está no mesmo nível do ponto A. O comprimento é 30 centímetros. E nesse caso é um T curva. Tá? É bem simples. Tá? Porque ponto A está do lado do hidrante 2. Agora o trecho do ponto A até o hidrante 1. Tá? Então, a altura é 3,35 metros. Vamos por partes. Aqui, ó, altura 3,35, certo? Bom, comprimento 3,35 mais os 30 centímetros aqui que eu falei, que é para atravessar a parede e chegar no hidrante. Então, 3,65 metros de tubulação. Tá? Isso aqui é para calcular o atrito da água com a tubulação, que também gera uma perda de carga, para saber qual é a altura manométrica necessária para a bomba romper essa barreira. Tá? Conexões. Um T direto, tá? Que ele passa direto, e um cotovelo. Bem simples, certo? Tá? Um cotovelo de 90 graus e um T direto. Que nem eu falei, registro de ângulo aberto e uma redução já estava aqui porque todos os hidrantes têm. Então isso aqui você pode até deixar fixo, tá? Para todos os hidrantes. A não ser que você use outra tubulação de 3 polegadas. Aí você tem que procurar em tabelas. O fabricante de tubulação tem todas essas tabelas aqui, ó, de perda de carga pronta, tá? Bom, nós já fizemos a parte mais complicada, que é estudar, analisar o isométrico. Então, revendo o isométrico. Isométrico, novamente, não tem escala, não é objetivo ter escala, apenas ter o comprimento da tubulação e se ele está na vertical ou horizontal, e quantas curvas T são necessárias. Lembrando, esse aqui não é só para o engenheiro, mas para quem for fazer a instalação física, manual da tubulação. Eles têm que saber como é que está disposto a tubulação no projeto. E lembrando, faltou um recalque aqui, tá? Mas o recalque pode ser de qualquer parte da tubulação, depois da válvula de retenção, e seguir até
o pavimento público, tá? Onde o bombeiro, a viatura de bombeiro tem acesso. Pode sair daqui, isso não importa, tá bem? Porque também não vai ser um ponto de hidrante, não importa a pressão dele, tá bem? Importa que ele seja conectado à nossa rede de hidrantes após a válvula de retenção. Tá? Então, horizontal, vertical, perdão, 90 graus. Na horizontal a gente usa 30 graus e derivados, tá? Então, para ficar fácil a visualização. Está bem? Então vamos fazer o cálculo. Como é que nós fazemos o cálculo? Vocês lembram como é que eu expliquei naquele outro detalhe? Então, nós temos que ver, ó, esse aqui está 75, mas nesse caso nós usamos 65, tá? Lembrando, 65 é 2 polegadas e meia, 75 é 3. Mas nesse caso é 2 polegadas e meia. A tubulação da bomba até a reserva técnica de incêndio. Bom, essa daqui seria a pressão mínima, né? Então, vamos supor pressão mínima, deixa eu ver, 65 talvez? 30, vai, vamos deixar 30. Então, vamos supor que nesse caso o bombeiro exige 30 MCA, que é a pressão mínima que tem que ter na saída do hidrante. Tá? Vamos deixar 30 mesmo para facilitar os cálculos. Mas se for diferente, sei lá, o bombeiro exige que seja 65 MCA, tá, na saída do hidrante. Isso foi 65. Tá? Vamos supor que seja 30 mesmo. Na norma, nas ITs de cada estado, tem lá qual que é a pressão mínima que o bombeiro exige que tenha na saída do hidrante. Tá? No estado de São Paulo, essa pressão é dada em MCA, metros cúbicos de água. Tem alguns estados que é dado em quilograma-força por centímetros quadrados, por exemplo, ou outras unidades de pressão. Nesse caso, é só converter a unidade da pressão que está na norma técnica do seu estado para MCA. Aqui é tudo estudado em MCA porque o cálculo de perda de carga, de atrito, é utilizado em metros, né? Porque nós utilizamos o método da altura e o método do comprimento da tubulação e do comprimento equivalente de cada conexão. Tá? Então é mais fácil converter tudo para MCA, que é metros de coluna d'água. Bom, então feito isso, nós vamos para a altura manométrica. Essa aqui, ó, é a altura manométrica na saída do hidrante 1. Essa é a altura manométrica na saída do hidrante 2. Tá? Essa é a altura manométrica no ponto A e na bomba. Então, primeiramente, ó, a saída no hidrante 1 e no hidrante 2 tem que ter a mesma pressão, mesma altura manométrica, com uma diferença de até 0,5 MCA. Então, esse menos esse tem que dar meio. Está dando 3,26, está muito alto, não pode ser tudo isso. Tá? Então, vamos alterar a vazão. Né? Foi isso que eu expliquei no vídeo para vocês. Ó. A vazão aqui é 150, vamos supor que seja 175, vai. Caiu para 2, ainda não tá bom. 180. Ainda não, vamos por 200 de uma vez. Quase, hein? Lembrando que esse valor pode ser negativo também. O importante é que esteja até mais ou menos 0,5 MCA. Então vamos colocar 215. 0,09. Isso já está ótimo, mas vamos tentar aproximar um pouco mais. 210? Ficou pior. 200, mas está dentro, né? A vazão não está tão alta, tá? O máximo é 0,5 MCA. Aqui está com 0,1, então está dentro. Já fizemos a parte mais complicada, tá? Então, lembrando, você não precisa mexer em mais nada do resto. Apenas aqui, ó. Essa altura manométrica na saída do hidrante 2, tá? Ou seja, para bomba exercer, liberar a água na saída do hidrante 1 com uma pressão mínima de 30 MCA, tá? A bomba tem que exercer uma força de 36, mas somado com a perda de carga do trecho A e do trecho da bomba, tá? Então, por isso que no cálculo da bomba nós utilizamos esse aqui, ó, que é esse aqui mais porque da tubulação. Bom, mas o que vocês precisam saber é isso aqui, ó. 210 e 36. Isso aqui está com a diferença é menor que meio MCA, então está dentro. Tá? Então já fizemos isso aqui. Então nesse caso, tá? Reserva técnica de incêndio. Tá aqui, depende de cada projeto. Então vamos supor que nesse caso seja 12 metros cúbicos. Você põe aqui apenas para imprimir o cálculo hidráulico para ir para um memorial. Tá? O rendimento da bomba vai variar da sua bomba que você utilizar. Tá? Mas geralmente eu coloco 80% para nós termos uma noção de como funciona. Isso você pode ver no catálogo de cada fabricante de bomba.
Bom, aqui a vazão está em litros por minuto. Se você somar essa vazão aqui, as duas somadas, você tem 360 litros por minuto, que é a vazão mínima que a bomba tem que ter. Lembrando, a bomba, nos cálculos, ela tem que funcionar para o hidrante 1 e o hidrante 2, que são os dois hidrantes mais desfavoráveis simultaneamente. Tá? Então ela tem que ter 360 litros por minuto. Tá? Isso é 22 metros cúbicos por hora. Tá? Essa folga, eu expliquei no outro vídeo, vou explicar novamente. A nossa rede elétrica tem algumas variações de energia, tá? Então, é uma folga, no caso, a rede elétrica sofre uma baixa, a bomba varia a potência dela, não é exatamente aquilo, então nós damos uma folga de 30%, algumas pessoas colocam 15% de folga, isso vai de cada caso, tá? Eu gosto de colocar 30% para nós trabalharmos mais à vontade, não correr esse risco, tá? Então, e nesse caso, a bomba tem que ter uma potência mínima de 7 cavalos. Tá? Então, nesse caso, vamos ver. Ó. Vou colocar aqui do lado para a gente ter uma ideia. Vazão em litros por minuto. Metros cúbicos por hora, perdão. 22 metros cúbicos por hora. A altura manométrica, que seria a pressão da bomba. Tá? Ela tem que ter 52 MCAs. Tá? E a potência da bomba tem que ser no mínimo 7 cavalos. Então, esse aqui é o requisito mínimo da bomba. Tá? Essa tabelinha é dos hidrantes mais desfavoráveis. Tá? Isso aqui é o mesmo que está ali em cima. Aqui apenas fica mais fácil para você colocar no seu projeto, que tem que ter no seu AutoCAD, né? Sua planta tem que ter esses valores. Tá? Então, essa é a nossa bomba. Você tem que procurar uma bomba no catálogo que tenha acima dessas orientações. Tá? A potência pode ser maior, tá? Desde que esses valores sejam maiores, tá? Então você pode ter uma bomba, sei lá, de 30 MCA, por exemplo, de 30 litros por minuto, 60 MCA, ou 8 cavalos, por exemplo. Então, isso está de acordo. Eu não vou realizar aqui o cálculo da bomba jockey, porque não é esse o propósito, tá? Isso eu expliquei no outro vídeo. Esse vídeo é exatamente apenas para explicar a questão do isométrico, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem no comentário, eu respondo conforme vocês forem mandando. Tá? Não tem problema, se quiserem mandar e-mail também, eu respondo cada um de vocês, isso não tem problema algum. Tá? Eu espero que tenha deixado um pouco mais claro como é que funciona, não só o isométrico, mas também como é que funciona a nossa planilha. Está bem? Então, lembrando, apenas recapitular a questão da bomba ser 52 MCAs, tá? Por quê? Porque eu expliquei, ficou um pouco confuso. Então, essa pressão lembrando, é a altura manométrica do hidrante 2. A norma exige que o hidrante 2 libere a água com no mínimo 30 MCA, tá? Que é esse caso. Esse aqui varia de projeto para projeto, mas nesse caso é 30 MCA, a água tem que ter na saída do hidrante 2. Então 30, 6,59 é a perda de carga por atrito, tanto na cotovelo, né, na curva do T, em 30 centímetros de tubulação. Aqui, ó, hidrante 2. A perda de carga aqui na curva do T e no registro de ângulo aberto e na redução, tá? Então essa é a perda de carga. Só que isso aqui é só do trecho A até o hidrante 2, tá? Então a gente tem que considerar todo o resto, entendeu? Então por isso que é 52. 52 é a perda de carga nesse trecho aqui, somado a perda de carga desse trecho da bomba até o ponto A com da reserva técnica até a bomba, tá? Então, ó, a perda de carga da bomba até o trecho E é de 50. Lembrando que a altura é muito alta, então é normal que tenha bastante perda de carga. Da bomba até o trecho A, mais 1,98. Porque apenas é 1,5 metro de altura, realmente é pouco. Tá? Então por isso que a nossa bomba tem que ter no mínimo 52 MCA de pressão. Tá? E lembrando que o bombeiro, quando ele for fazer a vistoria do seu sistema, ele vai dar importância principalmente para a pressão da bomba e para a vazão. Tá? Então não adianta nada você ter uma bomba de 10 cavalos, mas se a pressão for menor que 52, vai reprovar, entendeu? Porque isso aqui importa mais até do que a potência. Claro, a potência tem que ter, não pode estar 5, tem que ter 7. Mas o que mais importa é a pressão e a vazão, porque muitas pessoas não dão importância a isso. Colocam uma bomba
que seja apenas acima de 7 cavalos, mas não verificam a vazão e a pressão. Está bem? Novamente, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, comentário, e-mail, acesse o nosso website. Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, isso ajuda bastante. Tá? E nos vemos por aí. Até mais.